Bem, pessoal, vamos lá para mais uma resolução de um problema que já caiu do Enem, tá? Em especial o Enem 2019. Peguei como referência o caderno rosa de questões, tá? Ciência e natureza. É a questão de número 98. Então vamos lá dar uma lida aqui no texto para ver o que isso propõe aí de problema. Vamos lá. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próximo à rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se. Bem, antes de continuar lendo aqui as alternativas, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Bem, a gente pode fazer um esquema mais ou menos como este. Eu tenho aqui, né, as torres de transmissão de energia, né, de alta tensão. A gente consegue ver essas torres nas nossas viagens por aí, né, em alguns locais, tá bom? Então, ele está propondo a situação na qual eu tenho aqui as torres de transmissão de energia de alta tensão e próximos às torres eu tenho aqui uma cerca de uma propriedade rural que está ali naquela região, tá bom? Bem, o que está acontecendo aqui segundo o problema? Primeiro, a gente tem que lembrar que teve um físico chamado Christian Ørsted, que ele descobriu que um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera ao redor desse condutor um campo magnético. Basicamente isso. Então, um fio percorrido por corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Tudo bem? Mas você tem que lembrar que, quando se trata da distribuição de energia elétrica nessas torres de alta tensão, a corrente elétrica associada aqui é uma corrente elétrica alternada, né? Isso aí a gente vai falar depois em outro vídeo. Então, a corrente da distribuição de energia nossa aqui é do tipo alternada. Isso deve ser a sua origem, tá bom? A sua formação, a sua produção. Essa corrente alternada, ela muda de sentido, tá? Em um certo intervalo de tempo. Em uma certa frequência, melhor falando. Então, acontece. Se a corrente elétrica que passa em um condutor gera um campo magnético, se essa corrente elétrica ela varia, ou seja, ela troca de sentido, é porque o campo magnético que ela está gerando ali naquele condutor também está mudando de sentido. Resumindo, eu tenho naquela situação um campo magnético que está o quê? Variando. Tá variando de quê? De sentido. A gente pode também variar de densidade a partir do momento que eu estou me aproximando ou me afastando do condutor por onde está passando essa corrente elétrica que está gerando esse campo magnético. Tudo bem? Então, voltando aqui para o esquema, quer dizer que essa linha de transmissão aqui tem uma corrente elétrica atravessando ele, e essa corrente elétrica desses condutores, desses fios, está gerando nessa região o quê? Um campo magnético. Tá bom? Bem, Ørsted ele descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Mas aí ficou a dúvida naquela época, será que existe o contrário? O campo magnético pode gerar corrente elétrica? Pode. Isso aí quem veio a descobrir foi Michael Faraday, né, no princípio chamado de indução eletromagnética. Então quer dizer que um campo magnético pode gerar corrente em um condutor. Mas esse campo magnético ele não pode ser de qualquer forma. Esse campo magnético ele tem que variar, ou melhor falando, o fluxo magnético tem que variar para assim em um condutor surgir corrente elétrica. Então, o campo magnético, o fluxo magnético variando em uma região, no condutor vai surgir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que surge devido a essa variação do fluxo magnético, chamamos de corrente elétrica induzida. Então, se a gente voltar ao texto do problema, ele já coloca termos que nos dá já uma pista sobre isso. São os dois termos aqui, ó, campo magnético variável e surgimento de uma corrente elétrica que induzida. Isso é o que vai nos dar o fenômeno de quê? Indução eletromagnética. Resumindo, a corrente elétrica nas redes de alta tensão gera um campo magnético que varia nessa região, e esse campo magnético que varia nessa região vai gerar na cerca elétrica uma corrente elétrica. Tá bom? Então é isso que o problema está supondo. O que acontece? É mais ou menos isso. Então, enfatizando, né? Enfatizando aí no problema, no esquema. Então, as redes de alta tensão, corrente elétrica do tipo alternada, fluxo magnético variável. Com isto, eu vou gerar na cerca uma corrente também variável, tá? E no caso, ela pode também ser alternada, e ela será chamada de corrente que induzida pelo campo magnético da rede de alta tensão. Tudo bem.
Aí o que ele diz? Ele está sugerindo que vai haver um problema. Se vai haver uma corrente elétrica passando pela cerca, quer dizer que há um risco aí de quem tocar na cerca vai sofrer o quê? Um choque elétrico, né? Então vamos pegar aqui o termo aqui, choque elétrico. A ideia é essa mesmo. Então se eu tenho um condutor passando a corrente, né? Se eu toco nele, eu também sou um condutor. Então nós humanos, animais, somos condutores de energia elétrica. Por mais que a gente tenha uma resistência elétrica própria e alta, por sinal, mas a gente consegue transferir energia elétrica para o nosso corpo. Não é à toa que ele leva choque. Então, para levar um choque elétrico, é porque a pessoa está tocando no condutor, está tocando o chão, tá? Então, ela serve como ponte para haver essa descarga elétrica atravessando o corpo dela e chegando até o chão, tá bom? Para evitar esse problema, a questão propõe 5 soluções que podem ser viáveis ou não. Então vamos lá. A primeira solução, fazer o aterramento dos arames da cerca, tá? Então os arames da cerca aqui, eu vou aterrar eles. B, acrescentar fusível de segurança na cerca. Então ele quer propor colocar fusíveis aqui de segurança aqui na cerca. Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Então, em vez de aterrar a cerca, vamos aterrar a rede de alta tensão. Letra D, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Então, em vez de colocar fusível na cerca, vamos colocar fusível na rede de alta tensão. E letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Ok? Então, antes de debater aqui, vamos colocar alguns absurdos que tem algumas alternativas aqui. Por exemplo, primeiro, letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Gente, por mais que os fios sejam encapados ou desencapados, vai haver a produção da corrente do campo magnético. Então, mesmo sendo o fio desencapado, deixa eu pegar aqui esse fio aqui da minha impressora, se eu pegar esse fio aqui, tá bom? E a gente tentar ver aqui, vamos supor que tem uma corrente elétrica passando aqui por ele, por mais que ele seja encapado, a gente vai perceber que vai haver também aqui um campo magnético. Então, encapar ou não os fios não vai nos dar a segurança de que a corrente elétrica não será induzida. Ela ainda será induzida na cerca porque o campo magnético ainda vai existir nos fios de alta tensão. Letra D. Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Gente, o que é fusível? Fusível é um dispositivo que ele possui um certo ponto de fusão. Todo mundo sabe que quando a corrente elétrica passa por um condutor, esse condutor ele vai esquentar, chamado efeito Joule, tá bom? Então, o fusível, ele tem um ponto de fusão característico próprio para aquela utilidade dele, onde, dependendo da intensidade da corrente elétrica que passa por ele, ele vai o quê? Derreter. Quando o fusível derrete, ele abre o circuito. Quando ele abre o circuito, a corrente elétrica que vem não consegue mais passar. Resumindo, quando o fusível queima, não tem mais corrente elétrica passando no circuito, tá bom? Então, a ideia é colocar fusível na rede de alta tensão? Não, até porque a rede de alta tensão é uma rede de transmissão de energia. A gente não quer impedir essa transmissão de energia porque um fusível que estava ali colocado queimou, né? Então, está um pouco fora da lógica do que é a transmissão de energia e dentro do problema que nós estamos tratando de uma cerca carregada, né? Letra C. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. Não! Eu não posso aterrar, porque aterrar, pessoas, o aterramento ele serve para descarregar aquela carga elétrica. Então, se eu colocar aqui um aterramento na rede de alta tensão, essa rede de alta tensão não vai conseguir chegar aonde ela está, foi construída para tal. Então, ela vai descarregar no meio do caminho. Então, você não quer porque você está transferindo energia elétrica de um ponto a outro. Você não quer que ela descarregue só porque existe uma cerca elétrica aqui naquela região. Tá? Letra B. Acrescentar fusível de segurança na cerca. Veja só, por mais que ele coloque um fusível de segurança, o fusível ele ainda consegue passar uma certa intensidade de corrente elétrica. Então, de qualquer maneira, com fusível na cerca, que por sinal ficaria bem mais complicado de colocar fusível em uma cerca, dava um trabalho danado, ainda existiria uma intensidade de corrente elétrica passando ali a ponto de algum animal, algum ser vivo tocar e levar um choque, tá bom? Então, resumindo, a gente meio que começou da letra E subindo para ir eliminando, porque na verdade a resposta correta é a letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca, tá bom? Então, o que acontece?
Se a cerca está sendo carregada devido à rede de alta tensão, então basta colocar um aterramento na cerca, porque o aterramento vai descarregar esse excesso de cargas elétricas que está passando pela cerca e assim a cerca não vai ficar eletrizada. Beleza? Então, uma questãozinha bem tranquila, uma questãozinha bacana, que envolve um conceito muito interessante na física chamado de indução eletromagnética, tá? E o aterramento também. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Gostou do vídeo? Dê um curtir, tá bom? E brevemente irei publicar outro vídeo sobre outro problema, tá bom? E não esquecendo, siga a gente também no Instagram, tá aí no vídeo, @prof.rodolfodeluna_demudo. E é isso aí, gente. Vamos propagar o conhecimento e ajudar vocês aí nesse Enem 2020, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima.